economista e prepara-se para intervir Madalena Santos. Bom dia e boa tarde. O centenário de Álvaro Cunhal é a celebração do efêmero, do que importa reter o perene, os seus exemplos deixados no tempo por ele vivido. Na ida juventude nossa, confrontámos a questão deletéria do jovem Marx, o bom, o filósofo, versus Marx velho, o barbudo, economista e mau. E não espantará que essa questão se transponha para a distinção entre o Cunhal jovem e bom e o Cunhal adulto e mau, entre o Cunhal simpático e artista e o Cunhal frio e soviético. Neste brevíssimo apontamento, queria deixar a impressão de marca da sua juventude e formação e como ele a ela foi coerente, o que a releitura dos tomos 1º e 2º das obras escolhidas nos tocou muito fundo e a exigir comunicação. Como a carta de Marx, aos 17 anos, ao pai, alguns trechos e cartas de Cunhal jovem me parecem imprescindíveis para se ter, em toda a sua dimensão, a força da sua personalidade total, a riqueza humana de que imbuiu a sua vida e nos doou, com a simplicidade de ser apenas um de nós, ela única e insubstituível, como cada um de nós no seu tempo histórico. A aparente minudência de, com 20 e poucos anos, em vez de dizer não quero, afirmar quero não, é uma forma clara de traduzir o primado da vontade consciente, mas de uma vontade que se sabe condicionada, não livre, que tem um contexto social. Também as cartas, como a Abel Salazar, os artigos, raramente didático e muito repetido e que muito devia ser lido, um problema de consciência, as polémicas, com José Régio, por exemplo, são ilustrações dos primeiros passos num caminho certo e determinado de quem, como ele disse, não sabe onde acaba a audácia e começa os riscos. E que, por ser audaz, correu riscos. E porque correu todos os riscos, e porque a eles foi sobrevivendo, nos deu as lições de que, como o trabalho pode salvar. Vale e confronta-se a leitura do tomo 2, de que ficou escrito o período de isolamento na penitenciária, nos requerimentos, protestos, reclamações, sempre de uma correção e de uma ironia inexcedíveis perante aqueles que ele colocava já então e assim como réus. É o mesmo Álvaro Cunhal que em 1939, questionando sobre a felicidade, escreve que esta não pode existir, não existe como situação particular, que só pode existir como um atributo de toda uma vida, quando não nos sentimos meros joguetes da evolução, mas, pelo contrário, sentimos que, mesmo ao de leve, as nossas energias modificam o seu ritmo, quando sabemos ser leais, retos e solidários. É o mesmo Cunhal que é decisivo na reorganização do partido nos anos 40, que, no pós-guerra, no coletivo que sempre privilegiou, modifica o ritmo dos acontecimentos, que, após a fuga de Peniche, contribui para a correção do desvio de direita e para o rumo à vitória e a Abril. É o mesmo Álvaro Cunhal que, sempre encarando as condições diferentes, a partir do seu problema de consciência, escorado na base teórica que vai confrontando com a realidade, é o retrato da vanguarda do povo em luta durante um empolgante período de conquistas revolucionárias. Como é o mesmo camarada Álvaro, que nos anos 80 e 90 resiste à recuperação invicta capitalista, a inverter a evolução da correlação de forças, resistência ideológica, que afirmou no coletivo e como coletivo, quando tantos e por tanto lado negavam e se negavam. Por fim, é o mesmo Álvaro Cunhal que cumpre o que escreveu quase 70 anos antes. Até o extrator final pode conduzir à felicidade,
pela convicção de que se morre bem. E para isso, forjou o desinteresse pessoal por prazeres efêmeros, a rigidez do aço para lutar, o esclarecimento das exigências dos sentidos. Podem as leis da natureza esfrangalhar o corpo, podem os órgãos começar cansando, o corpo começar em vida o seu desagregamento, poderá bailar ante os olhos a perspectiva da morte e o fim especar-se no amanhã irremessível. Mas, acrescenta, haverá sempre vontade de continuar, procedendo sempre e sempre de uma forma escolhida, marchando sempre para um destino humano e uma missão terrena voluntariamente traçado. Haverá sempre anseio de continuidade e de aperfeiçoamento. Assim nos dizia o Mestre. Antes de Mestre ser, apesar de não esperar ou de não pretender sequer que a designação assim se aplicasse. Mas Álvaro Cunhal bem a merece. Álvaro Cunhal bem merece o adjetivo de mestre a partir da definição que ele próprio faz, cristalinamente em O Partido com Paredes de Vidro, referindo-se a Lenin. O mestre é o ensinamento da verdade da vida, na sua evolução, nas suas mudanças, no seu constante desenvolvimento, na sua relatividade, por oposição ao que seria Deus e os cultos dos vivos e dos mortos. Deus é o dogma, o mestre é a verdade dialética. Insiste-se, para esgotar os escassos 5 minutos, na questão da verdade. Toda a vida Álvaro Cunhal a exemplifica perenamente. Se muitos textos e títulos se poderiam escolher da bibliografia que deixou, em obra teórica, de intervenção política, de ficção e ensaio, estima-se ajustada a referência a verdade e a mentira na Revolução de Abril, de cujo estudo se sai com a consciência coletiva limpa, arejada e com o sentimento de esforço e de reforço do que é perene e beneficiando desta efeméride do centenário de um mestre com mais vontade de lutar, com os outros, com as massas, pelo futuro, ainda que, embora nosso, nele já não estejamos, disse.